Semana passada eu fiz um post no LinkedIn falando sobre uma pesquisa que mostrava que apenas 33% das lideranças nas áreas de bancos e fintechs eram mulheres, não é? E eu dizia que isso não é muito diferente em outras profissões e categorias. Gira em torno de 20%, mais ou menos, pouco para menos, a quantidade de mulheres em posições de lideranças em certas profissões, não é? E aí, nesse mesmo post, eu mostrava este gráfico aqui da pesquisa, que indicava que a área que tem mais mulheres é o RH, né? No nível de C-Level. Então, o RH tinha 61%, 61,15% de mulheres. E aí eu fiz um questionamento, né, sobre por que a gente tinha tanta mulher no RH e nas outras funções como lideranças tinham menos, né? E aí até uma pessoa falou que isso era porque as faculdades tinham muito mais, faculdade de psicologia, que recrutava mais pessoas para RH, tinha mais mulheres e tal. Ora, isso é consequência, isso não é a causa. Aí eu colocava no post se alguém sabia, né, do ponto de vista de explicação histórico, por que isso acontecia, por que, né, essa concentração. E hoje eu recebi um vídeo de umas menininhas falando e explica, né, por quê. Porque a questão não está na posição final lá na empresa, né, a gente chama de teto de vidro, que faz com que a mulher não consiga ascender na liderança, porque ela baixa num teto de vidro. E por que vidro? Porque não é visível, mas existe essa estrutura que dificulta e impede que a mulher chegue às posições de liderança na mesma quantidade que os homens chegam. Então, vou colocar esse vídeo aqui, muito bacaninha, muito bonitinho, muito fofinho, que explica exatamente o porquê. E depois do vídeo, eu vou colocar ainda um trecho da entrevista da professora Miriam Goldberg, que é uma antropóloga sensacional, que fala que ela fez uma pesquisa agora recente com 50 mulheres, já mais velhas, e que elas alegam que agora sim, né, depois da velhice, elas conseguem fazer aquilo que elas desejavam fazer a vida toda e sempre invejavam nos homens a liberdade de escolha muito maior que os homens sempre tiveram em relação às mulheres, não é? Reflexos de uma sociedade machista, né, estruturada a partir da visão masculina, né, da visão do homem em relação à sociedade. E quando as mulheres reivindicam direitos, não é questão de diminuição do homem, né, não tem nada dessas bobagens conservadoras que se vende. É questão de direitos, né, de ter os mesmos direitos, reivindicar pelos mesmos direitos. Por que não? Numa sociedade civilizada, todos deveriam ter seus direitos preservados, né? Confere aí, muito legal esse vídeo. Let's talk about the dream gap. What's that? It's the gap that comes between girls and their full potential. You see, starting at age 5, girls stop believing they can be presidents, scientists, astronauts, big thinkers, engineers, CEOs, and the list goes on. Why? Because what else are we going to believe when by age 7 we're more likely to think that boys are smarter than us? That's ridiculous. When we are 3 times less likely To be given a science-related toy. that's sad. And when our parents are twice as likely to Google, is my son gifted? Then is my daughter gifted? That's not cool. We need to see brilliant women being brilliant and see how they got to where they are. To imagine ourselves doing what they do. But we can't do it alone. Mums, dads, brothers, and bosses. We need all of you to help. We need to close the dream gap. It's up to all of us. Diversidade geracional beneficia empresas. Miriam Goldberg, que é escritora, tem mais de 30 livros, professora titular em Antropologia Cultural e Sociologia da Universidade Federal do Rio de Janeiro, ela afirma o seguinte, entrevistei mais de 50 mulheres
Elas estão se reinventando e conseguindo ter na velhice aquilo que invejaram a vida inteira nos homens: a liberdade de serem elas mesmas. Essa autenticidade no mundo digital é extremamente valorizado, diz Miriam Goldberg, essa professora aqui maravilhosa de antropologia. Está dizendo que as mulheres na velhice estão conseguindo fazer o quê? Ser elas mesmas, algo que sempre invejaram, porque os homens sempre puderam fazer isso a vida toda, né?